Voltamos a apresentar Programa Mundo Estúdio. Estamos de volta com o programa Mundo Estúdio, né? Conversando hoje com a Andréia Braz. Já falamos um bocado de coisa sobre a Andréia, né? Então, se você perdeu, volta aí nos capítulos, né? No YouTube também, que está em vídeo, está bem legal, né? Andréia, essa segunda parte a gente separa para falar sobre você, pessoa, né? O que a Andréia gosta de fazer além de um cafezinho depois do almoço? Muito bom, boa pergunta. Eu acho que as pessoas sempre têm curiosidade, né, de conhecer os escritores. E é engraçado como se criam estereótipos, né, sobre os escritores, revisores de textos. Me lembra até uma história muito engraçada de Ana Clara Trigueiro, que é minha amiga e irmã, né? E a gente, antes de se conhecer, 3 pessoas me indicaram para revisar o livro dela, né? Então, ela fez uma imagem de mim, que eu era uma pessoa muito séria, muito comedida, Andréia Braz, revisora de texto, uma mulher, quase 40 anos. Quando ela me conheceu, com esse jeito descontraído, gosto de brincar, rindo de tudo, ela disse, eu não achei que você era assim. Mas é isso, né? Eu sou uma pessoa muito simples, eu acho que a simplicidade é uma palavra que me define muito nos meus textos, nas minhas ações. O meu dia a dia também é muito simples e eu até sempre gosto de brincar que eu digo que eu sou uma pessoa que adora rotina. Nessa pandemia, por exemplo, a gente está em sistema de home office, né? O que não é nenhuma novidade para um escritor e um revisor de texto, que já tem uma vida muito solitária nesse sentido, mas uma solidão produtiva, né? Então, eu sou uma pessoa de hábitos muito simples, que não abro mão do meu descanso depois do almoço. É sagrada a sesta, tem que dormir uns 40 minutos, tomar um cafezinho. Gosto de acordar cedo, gosto de fazer caminhadas, gosto muito de ir à praia também, embora tenha passado um bom tempo afastado. E agora, com a pandemia, né, a gente deixa os nossos hábitos um pouco de lado em nome de um bem social, né, de uma preocupação coletiva. Então, a gente tem evitado muito esses... E quando vai, é com muito cuidado, né? Quando eu vou fazer caminhada na praia, 6h30 da manhã, vou sempre com minha amiga Monalisa Medeiros, que adora também. A gente vai com todo cuidado, caminha de máscara, volta rápido para casa. Adoro tomar banho de mar, adoro contemplar a natureza. Gosto muito de viajar também, assim, é uma coisa que a gente não está podendo fazer há mais de ano, né? Inclusive, estou com muita vontade de ir a São Paulo, ver meus primos que moram lá. Eu me identifiquei muito com São Paulo, né? Assim, antes de ir, eu já era apaixonada. O meu amigo Nelson Patriota sempre me falava, Andréia, São Paulo é a sua cara, você vai gostar. E antes de ir, eu já tinha minha programaçãozinha dos lugares que eu gostaria de ir, sabe? Tipo, eu adoro cinema, teatro, né? Vocês sabem que eu sempre prestigio seus eventos, amo música, adoro samba também. Para mim, escutar uma boa música com os amigos não tem nada melhor, né? Concordo. Sentar numa mesa de bar, tomar uma cervejinha, eu bebo muito pouco, mas a gente faz aquele teatro ali, tomando 2 copos, né? 2 copos d'água, 2 copos de cerveja para 5 de água, né? Mas, assim, adoro essas coisas, adoro esses eventos culturais, como você bem sabe. E você... Quando você pode, né, porque você tem muito trabalho, graças a Deus, você também participa de alguns coletivos, né, que é o Mulherio. Me fala sobre eles e sobre outros. Tem esse, a União dos Escritores. Quais são, assim, os coletivos que você está participando? Bom, muito bom essa pergunta, para a gente falar um pouco, né, também das nossas atividades paralelas. Eu participo de um clube de leitura muito bacana, o Candeeiro, que foi idealizado por Ana Cláudia Trigueiro e outros escritores, né? Tem Tereza Custódio, Catarina Fernandes, José de Castro, e o nome foi o marido da Ana Cláudia que deu, Candeeiro. Eu achei assim lindo, né? Massa. E esse clube é muito especial, as reuniões geralmente são lá na casa de Ana Cláudia, que é um pouquinho perto da minha também. Agora estamos um pouco afastados das reuniões presenciais por conta da pandemia, tentando ao máximo, né, respeitar esse distanciamento. Aí tem o Mulherio das Letras, Ila Mamed também, né, que é encabeçado pela nossa amiga Carla Alves, que é maravilhosa, produtora, escritora, poeta, e tem feito um trabalho belíssimo aqui no Rio Grande do Norte também. É a melhor condutora de lives, né? Assim, que agora me faltou a palavra, assim, mas a melhor mediadora, né? Ela media sempre os eventos, ela é maravilhosa demais. Eu admiro muito o trabalho dela também. E participo também da União Brasileira de Escritores, como eu lhe falei, que é uma organização muito importante aqui no Rio Grande do Norte. Na verdade, ela é nacional, né? A nossa seção Rio Grande do Norte. Ela já tem, acho que, 62 anos aqui. E Diga, né? É a primeira vez que ela é coordenada por uma mulher. Olha, Tereza massa. Custódio, escritora, romancista de mão cheia, poeta, professora aposentada do IF. Eu tive a honra de revisar o último livro dela, O Baú de Filomena. Um romance maravilhoso que atravessa 3 gerações de mulheres,
Tereza, assim, é uma escritora espetacular. Eu recomendo muito. Esse livro vai ser lançado em breve. Acho que foi contemplado. Ela ganhou um edital na fundação, na editora CJA. E eu conheci esse romance lá nos primórdios. Antes dela ganhar esse edital, eu já tinha lido. A gente foi para a Bienal do Livro do Ceará. Eu tive a honra de falar ao lado dela, né? Eu não estava na programação oficial, mas ela, muito generosa, me convidou para falar sobre esse livro. Eu fiz as orelhas também do livro e a revisão, né? Então, o trabalho de escritora acaba se misturando muito, né, com o trabalho de revisora, como você percebe, porque, como eu sempre digo, eu sou uma operária da palavra, né? Então, eu vivo da e para a palavra. Eu só posso dizer assim que eu sou muito privilegiada e muito feliz de fazer esse trabalho que eu faço, porque são poucas as pessoas, né, que têm essa alegria de fazer o que gosta, né, de trabalhar com aquilo que gosta. Então, eu passo 6, 7 horas sentada no computador, muito feliz por estar contribuindo também, né, de algum modo. Outro dia, eu peguei um Uber e o motorista perguntou o que eu fazia quando eu disse que eu era revisora. Foi tão bonito, ele disse, do nada, assim, a sua profissão é uma das mais importantes do mundo. Muito importante para a sociedade. Sabe, eu fiquei tão... Eu disse, eu ganhei meu dia, né? Assim, eu me senti tão honrada, sabe? Porque não há nada melhor do que o reconhecimento, né, diário daquilo que a gente faz. E, assim, é muito gratificante revisar também tese de doutorado e dissertações e monografias, porque a gente vê ali o encerramento de um ciclo também, né? Um produto que a pessoa passou 2 anos, no caso do mestrado, fazendo, 4 de um doutorado, e você está com a responsabilidade, está com aquele texto na mão ali, antes de a pessoa defender o seu trabalho, sabe? É muita responsabilidade, mas também é muita honra, né, fazer esse trabalho. E dá orgulho também, né? Daqui no intervalo ela estava falando sobre um livro que ela revisou de uma mulher muito importante, que ela falando orgulhosa e eu orgulhosa dela, né? Então, como foi? Quem foi essa mulher maravilhosa que você citou aqui pra gente? Ah, gente, é assim, né? Dentre os livros maravilhosos que eu já revisei, eu tive a honra de revisar a biografia de Nízia Floresta, né? Nízia Floresta Presente, uma brasileira ilustre, da nossa querida Constância Lima Duarte, que é a maior autoridade hoje no Brasil, né, na obra, na vida e na obra de Nízia Floresta, né, que é considerada, assim, acho que uma das primeiras feministas da América Latina. Então, é uma autora que nós, não só potiguares, mas brasileiros, temos de conhecer. E Constância fez um trabalho lindo, sabe? Assim, é uma linguagem muito gostosa de ler, não é um livro com teor acadêmico, ela escreveu realmente para o grande público, né? O livro é fruto de um projeto da Lei de Djalma Maranhão. Esse projeto foi coordenado por Mariana Hardy, que é editora também, né, fez um trabalho belíssimo. E o trabalho ele foi todo feito por mulheres, basicamente. A equipe é toda feminina. Isso até eu lembro que Sérgio Vilar destacou isso na época, lá no Papo Cultura, que ele fez uma matéria sobre o livro. Então, é muito importante a gente reforçar essa questão da representatividade, porque nós sabemos que nem sempre a mulher ocupou esse lugar na literatura e falta muito ainda, né, para a gente ocupar o espaço que é merecido, não só na literatura, mas em todas as artes. Eu que diga, né, no samba, pois é, numa no luta samba. faz tempo. Exatamente. Né, mas tem uma outra mulher também muito importante, né, que eu acho que é o seu xodozinho do seu currículo, que é Conceição, né? Me fale também sobre ela. Ah, sim. E esse trabalho foi um dos mais recentes que eu fiz, né? Foi a convite de Constância Lima Duarte e Isabela Rosado Nunes, que organizaram assim uma obra monumental sobre Conceição Evaristo, né, que é uma escritora hoje muito conceituada, muito respeitada no Brasil, né, além dos prêmios que ela já ganhou, o próprio trabalho dela dentro da literatura, ela escreve contos, ensaios, poemas, e está sempre no Brasil e no mundo, dando palestras, levando o seu trabalho, né, a sua arte. E esse livro é um livro de ensaios, né, escrevivências. Eu não estou me lembrando agora o subtítulo do livro, mas é sobre esse conceito que foi criado por Conceição Evaristo, né, e essas autoras e autor, que é um autor que é o Eduardo Assis Duarte, que se debruçam sobre esse conceito e sobre a obra de Conceição Evaristo para trazer, né, hoje essa reflexão sobre o trabalho dessa autora imprescindível, eu diria, hoje para a literatura brasileira. E o bom é que esse trabalho ele está disponível, esse livro ele está disponível para download, inclusive depois a gente pode passar, né, o link e tal. O PDF dele foi disponibilizado durante o seminário sobre a escrevivência, né, esse conceito de Conceição Evaristo, organizado pelo Itaú Cultural.
E foi revisada por uma potiguar chamada Andréa Braz. Né? É verdade, porque... Muito orgulhosa, hein? É verdade, querida, é importante a gente ressaltar isso, porque foi um trabalho praticamente todo feito lá no Rio de Janeiro, né? A Mina Comunicação e Arte, que é a empresa que me contratou para revisar o livro, ela tem sede no Rio de Janeiro. Então, Constância, conhecendo o meu trabalho na revisão de Nísia, da biografia, ela indicou meu nome, a Isabela acatou, e eu tive a honra de ser a revisora escolhida para fazer esse trabalho, né, que não contemplou apenas a revisão de língua portuguesa. Eu também fiz a normalização de todo o livro, de todos os artigos. É um trabalho conjunto, né, um trabalho coletivo, porque a revisão de um livro de organização, Andiara, ela não é uma revisão exclusiva do revisor. Nós trabalhamos todos juntos, os autores, as organizadoras, a gente discute cada questão, né, porque a revisão ela não pode ser um trabalho unilateral, tem que ter esse diálogo com os autores, né, para que o trabalho flua da melhor forma possível. Pronto, aí tem uma pergunta aqui bem de leiga mesmo, né, gente? As pessoas que querem revisar um livro, né, como é que funciona? O que elas precisam saber, né? Porque, por exemplo, você sabe que eu também sou designer, né? E o meu pai, ele adora escrever. E às vezes ele chegava para mim, tá aí, né? Coloca o livro. E eu tive ainda essa ousadia de fazer o lançamento de um livro do meu pai. Só que eu senti essa necessidade, né? Ele não usou revisor, eu acho. Né, não fez a revisão, peguei o arquivo, corrigi algumas coisas e coloquei a capa e lancei. Mas quais são os cuidados que um escritor deve ter depois que ele termina de escrever o livro, né? Assim, bem no beabá mesmo. Se ele não quiser contratar uma editora e quiser fazer uma produção independente, como é que acontece? Essa pergunta é muito importante, porque eu acho que eu estava até comentando com você hoje, né, que a gente vê cada vez mais a valorização do trabalho do revisor e a popularização também dessa atividade. Eu, particularmente, sempre estou divulgando muito meu trabalho de outros profissionais também, de amigos, né? Eu trabalhei muitos anos em parceria com o Nelson Patriota, né, que infelizmente nos deixou no início desse ano. Então, eu aprendi muito com ele, muito. Foram 10 anos de parceria, acho que revisamos uns 15 livros juntos. Eu sempre auxiliava ele nos trabalhos, revisava os textos dele também. E nós trabalhamos muito dessa forma independente, como eu te falei, né? Eu não sou apenas revisora, eu sou uma editora também independente. Inclusive, eu estou fazendo biblioteconomia na UFRN e esse curso vai me dar mais respaldo ainda para essa atuação. Por isso que eu me aventurei nessa nova graduação, né? Porque uma das atuações do bibliotecário é a editoria, né? Então, eu posso trabalhar numa grande editora no futuro. Pode abrir a sua própria. Posso abrir minha própria editora também, meu selo editorial, né? E trabalho em parcerias também, como estou trabalhando agora com o José Design, que é um amigo lá do Metrópole também. A gente faz umas parcerias, ele também tem um selo editorial. Uma pessoa que está começando agora, não começando agora na edição, mas nesse sentido de divulgação, né? Então, é muito importante que quem vai fazer um livro procure um revisor de textos. Pode fazer tudo de forma independente, sim, como você falou. Porque, às vezes, a gente pensa que para publicar um livro, só se for por uma grande editora. Não, você pode publicar até com seu próprio nome, a edição do autor também. Mas é muito importante que você tenha um bom revisor, um bom capista, um bom diagramador e alguém que lhe oriente. Por exemplo, vamos supor que você fosse fazer agora uma biografia sua, né? Aí, eu, como sua revisora, eu vou indicar, eu vou dizer, olha, esse texto fica legal para colocar na quarta capa, né, a contracapa. Na orelha, vamos colocar isso aqui, por exemplo. Eu estou revisando agora um romance de um rapaz, que é o primeiro livro dele, né? E aí, nós enxugamos o currículo dele. Eu disse, olha, você tem que dizer só o essencial no seu currículo. Então, é um trabalho que ele vai além da revisão em si, né? Ele acaba sendo um trabalho de assessoria também. Então, é muito importante. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso. Eu vejo pessoas, como você disse, até pessoas leigas mesmo, que querem escrever suas memórias, mas que dizem, eu sei que alguém tem que corrigir, alguém tem que revisar. E eu acho que esse trabalho que a gente faz, por exemplo, esse seu convite para eu vir aqui falar do trabalho do revisor também, como o do cronista, né, a minha atuação como escritora, é muito importante para que as pessoas elas vejam esse profissional com outros olhos, né? E não veja como alguém que fica só procurando erro no texto, né? Porque às vezes tem esse estereótipo. O revisor fica só procurando erro aqui no meu texto. Não, gente. O revisor está ali para padronizar, para organizar seu texto, para lhe ajudar, para evitar ambiguidades, evitar repetições, né? É muito importante. E aqui no intervalo você falou uma coisa que a gente riu bastante, que é da lança e morreu, como é? Tá, pronto. Esse rapaz, né, que a gente está fazendo
o primeiro romance dele, ele vai fazer uma trilogia, é bem interessante, é algo bem diferente do universo, de tudo que eu estou acostumada a revisar. E eu estava dando umas dicas para ele, e até a gente riu muito juntos, porque tudo é a forma como você fala, né? Eu disse para ele, foi tipo assim, o cara enfiou uma lança no pescoço e ele disse em seguida que o cara morreu. Aí eu disse, você não precisa dizer que o cara morreu, meu amigo. Se o cara enfiou uma lança no pescoço de outro, você espera que ele morra. Aí outra coisa que ele falou também, não sei o que, os soldados fatiaram o corpo do cara. Eu disse, é um bolo, é? Não é fatiaram, é esquartejaram. Então, você vai buscar o vocabulário adequado, o léxico, né? Então, o revisor, ele é um profissional assim, extremamente importante. Eu todos os dias reforço isso para mim e para as pessoas para quem eu trabalho. Eu sempre tento mostrar a importância do revisor de textos. E eu vou confessar para você, eu gosto de ler os textos de Andréia porque ela traz um vocabulário que é diferente do que eu uso, né? Então, toda a vida que ela fala, ela tá falando... Eu escuto as entrevistas dela para aprender, né? Porque ela usa palavras que eu não estou acostumada, né? E assim, olha, para enriquecer o meu vocabulário, vou assistir aqui essa entrevista, vou ler o texto de Andréia. Então, faça isso também, você que está ouvindo e nos assistindo. Você falou uma coisa muito curiosa, essa questão das influências, né? O meu vizinho, eu tenho uma vizinha que tem 2 crianças, um de 7 anos, Arthur, e o outro de 10, Matheus. Pois Matheus descobriu que eu sou escritora e ele fica assistindo minhas entrevistas. Ele fala para a tia dele, tia, venha ver aqui a entrevista da tia Andréia. Que massa. Quer dizer, a gente vê o quanto é importante o papel do escritor, né? E a gente mostrar o nosso trabalho. Se chega uma criança lá em casa e pergunta, tia, o que é que você faz? Eu falo, olha, eu falo de uma forma bem simples, né? Eu pego um livro e mostro, olha, eu corrijo o texto, tá? Aqui esse texto tem umas palavrinhas erradas, a tia vai ajeitando. Então, a pessoa vai crescendo e entendendo a importância daquela profissão e não você distanciar das pessoas, né? Porque às vezes a gente tem essa coisa de sacralizar, né? O escritor, quem mexe com texto. Não, são pessoas comuns. A única diferença é que a gente é muito apaixonado, né, por texto. Eu acho que a única coisa que nos faz diferente é isso, né? Mas todo mundo pode fazer isso, todo mundo pode desenvolver um trabalho como esse. Muito legal. Aproveitando que você pegou nos livros, por favor, nos conte sobre eles, por que você trouxe, você quer ler alguma coisa, eu quero que você, por favor, mostre alguma coisa pra gente. Tá, eu vou falar uma coisa bem rapidinho, que eu sei que o tempo já está estourando ali, né? Porque a gente fala muito, é muito assunto para conversar. O escritor tem muito o que dizer. Quando você me pediu para falar das minhas influências, eu não poderia deixar de falar de Rubem Braga, né? Que é o maior nome da crônica brasileira. Quer conhecer a crônica, leia Rubem Braga. Vinícius de Moraes também. Inclusive, eu acho que eu me apaixonei muito por Navarro, porque eu achei o estilo dele muito parecido com Rubem Braga e com Vinícius de Moraes. Bacana. O lirismo dele, sabe? A poeticidade dos textos. E aí tem Clarice Lispector também, que é uma grande referência, Raquel de Queiroz. Nós temos escritores assim incríveis, né, na crônica. E interessante, Andiara, é que a crônica ela acabou sendo um gênero muito brasileiro, sabe? Ela acabou ganhando um caráter muito brasileiro, porque a crônica ela nasce no jornal, mas aí ela depois, de certa forma, ela ganha esse status literário, né? Porque era um gênero que a princípio era considerado menor, porque estava só nas páginas dos jornais ali, mas depois ela acaba ganhando esse status literário e um dos autores que foi responsável por isso é o Rubem Braga, porque tem uma curiosidade interessante sobre ele, é que ele é o único autor brasileiro que se consagrou como cronista. Imagina, ele escreveu crônica a vida inteira e ele é consagrado. Tem um livro dele que é 200 Crônicas Escolhidas de Rubem Braga. Eu sempre recomendo, assim, que você pode ter uma dimensão, né, da obra dele. Ele foi correspondente de guerra. E Rubem Braga, ele é aquele cronista que escrevia sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. E, assim, a questão da memória, eu me identifico muito com ele também, porque ele traz muitos textos do passado, assim, sabe? E fala das coisas simples, do dia a dia. Tem uma crônica dele que, por exemplo, ele fala que não aguenta mais perder guarda-chuva. Toda vez que ele pegava o táxi, que ia para o jornal, e perdia o guarda-chuva e tal. Então, é isso. A crônica, ela nos encanta muito. Eu acho que você pontuou isso, né? A questão da simplicidade. Eu acho que é isso que mais atrai as pessoas no texto da crônica. Nelson dizia sempre assim, ele dizia, olha, Andréa, o cronista ele é um generalista, ele fala de tudo e é como se fosse um bate-papo ali, né, com o leitor, porque às vezes eu ficava preocupada, mandava uma crônica para ele revisar, por exemplo, eu fiz uma sobre um filme de Woody Allen, né, não tinha título essa crônica, aí eu mandava e dizia, Nelson, querido, gostaria que você revisasse a crônica e, se possível, dê um título a esse texto. Aí, nesse dia, ele falou, o seu texto, o seu título está no próprio texto, que foi Woody Allen Nunca Decepciona. E aí ele disse, André, não se preocupe com o tema que você trata, porque você
você não tem que ser um especialista. Então, eu sempre reforço isso. Essa semana uma moça me convidou para escrever uma resenha de um livro dela, né? Eu recebo muitos livros, as pessoas me dão um livro, quer que eu escreva, né? Só que, tipo, eu gosto de escrever de forma espontânea. Eu só escrevo sobre o livro que eu gosto. É igual a mim, eu só canto o que eu gosto. Exatamente, porque não é trabalho, eu não ganho para isso, né? A gente escreve, como diz Nelson, o escritor é aquele que tem a necessidade de escrever. Então, eu escrevo por necessidade, eu sou impelida a fazer aquilo, né? Por exemplo, eu ganhei um livro ano passado que me arrebatou, assim, eu não conseguia parar de ler, o livro A Vingança, de Antônio Melo. Eu estava revisando o romance dele, O Diário das Folhas Mortas, que é um livro incrível, arrebatador, fala sobre a ditadura, ele é maravilhoso. E aí, ele me deu esse livro de presente. E eu fui para casa, bem caladinha, li o livro e fiz a resenha, mandei para ele, né? Esqueci agora o título, mas eu tirei da própria dedicatória dele. Histórias reais que viraram ficção, uma coisa assim. Por quê? Porque o livro me agradou, o livro me arrebatou. Então, a gente, acho que tem que escrever sobre aquelas coisas que nos agradam, né? Porque eu não gosto de ficar, tem muita gente que vai ocupar o seu espaço, do seu blog, da sua coluna, para falar mal das pessoas, né? Para falar mal dos livros. Não, falar mal eu falo só com um amigo mesmo. Entendeu? Para falar mal de livro, eu me sentava com o Nelson no café e a gente conversava e dizia, não gostei disso, não gostei daquilo. Né? A gente também no trabalho de revisor tem muita essa oportunidade. E a gente é ali em tom de brincadeira mesmo, mas nada de ofender as pessoas. Eu não gosto disso, não, sabe? Eu acho que eu sou muito da paz, assim, sabe? Vocês entenderam por que eu gosto dela, minha gente? Vocês entenderam por que eu gosto tanto dela? Eu acho que tudo é o equilíbrio, né? Aquela coisa, o segredo do sucesso é a moderação, né? Então... Sim. O equilíbrio é a melhor coisa, eu não preciso... Você, às vezes, pode até ser incisivo, mas não precisa ser agressivo nas suas palavras. Então, assim, como você falou, no meu texto, eu procuro sempre levar uma mensagem que não seja... O mundo já é tão complexo, né? Já é cheio de tantas dificuldades. Exatamente. Aí eu procuro levar uma mensagem que faça a pessoa refletir, mas de forma que eu não seja agressiva. Porque é claro que, como Fernando Pessoa disse, o humano é imperfeito porque o perfeito é desumano, numa discussão. A gente aqui é diferente, falando pessoalmente, mas o texto ele vai ficar registrado ali, né? Ele vai ficar eternizado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente escreve. Eu me preocupo muito, Andiara, com o que eu escrevo, sabe? Realmente, eu penso muito antes de publicar um texto. Eu não publico textos assim de supetão. Eu escrevo. É muito importante isso para o escritor, né? É até uma dica assim para quem está começando agora a escrever. Perguntar isso. Deixar o texto na gaveta, né? Como se diz, é muito importante que o texto ele mature, né? Que você mostre a uma outra pessoa, peça uma opinião, né? É claro que, como a gente vinha conversando anteriormente, nem todas as opiniões elas serão acatadas, porque há também uma questão de estilo, como aquele que eu estava te falando, sobre o título de um texto, por exemplo. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse: Andréa, mas esse seu texto está muito simples, essa palavra aqui está muito simples. Eu disse: você não entendeu. A ideia era essa, eu queria retratar a simplicidade dessa pessoa. Por isso que eu escolhi esse vocábulo. Então, assim, tem que ter muito cuidado também, porque às vezes todo mundo acha que pode intervir no nosso texto, né? Mas tem que ter cuidado. Até como revisora, eu tenho que trabalhar isso também, né? Até para não parecer arrogante com as pessoas. Eu sempre escuto opiniões. Por exemplo, antes de ontem, o meu amigo José de Castro mandou um e-mail para mim, mostrando que tinha 2 errinhos lá na crônica e tal da semana. Aí eu falei para ele, inclusive, da minha dificuldade agora, né? Eu perdi meu revisor recentemente, meu amigo revisor, parceiro de trabalho. Então, assim, eu vou ter que, ao longo do tempo, encontrar uma outra pessoa para fazer a revisão dos meus textos. E muitas vezes não dá tempo, porque eu termino de escrever a coluna e já mando para o jornal. Dá tempo mais quando for para colocar no livro, né, para organizar, mas é muito importante a revisão. Eu não gosto de publicar texto sem revisão, detesto. Tem que passar por um revisor. Gente, a gente vai para um intervalo. Quando a gente voltar, ela fala sobre os livros e sobre um monte de outras coisas. Fica aí com a gente, programa Mão de Estúdio.